Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma sessão do Net Café. Estamos hoje aqui com os colegas aí da RNP, né, Pop Santa Catarina, o Rodrigo Bondes e o Rodrigo Pescador. E a gente inicialmente quer agradecer, né, a presença deles aí, ter aceitado o convite de estar aqui conosco. O Net Café, conforme a gente estava conversando, né, antes daqui da transmissão, o Net Café, né, é um espaço, né, que a gente tem lá no Pop Bahia para poder compartilhar, né, conhecimento. Ele começou somente com a equipe do Pop, alguém estava estudando alguma coisa, queria apresentar para a equipe, fazia isso aí numa hora de almoço das sextas-feiras. Depois a gente viu que esse horário de almoço era ruim para poder convidar pessoas de fora, colocamos para as 14 e a gente abriu, né, para os clientes do Pop. E hoje, né, nesse modelo de pandemia, a gente consegue transmitir aí, né, para todo mundo, para quem quiser e puder, né, participar. E também, né, agradeço a todos que estão presentes aí, colegas de outros Pops, RNP, instituições amigas aí, parceiras. Muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos, né, e bem-vindas. Eu estava conversando aqui com o Pescador e com o Bonges, eles falaram que vocês podem ficar à vontade, tá? Para fazer as questões aí no chat, só por uma questão de organização. Eu vou estar aqui ajudando na moderação, mas fiquem à vontade que eles vão responder as perguntas à medida que elas forem surgindo, né? Para não permitir que fiquem acumuladas e fora de contexto. Então, sem mais delongas, Pescador, Bonges, muito obrigado. Fiquem à vontade. Bongers, vou te passar aqui o. Ô, Thiago, consegue passar o ponteiro para o Bongers para ele iniciar? Consigo sim. Só um instantinho. Durante a apresentação, acho que eu vou fechar a câmera aqui para aumentar a tela, senão fica pequeno. Pronto, passei aí para ele. Beleza. Bom, pessoal, primeiro agradecer aí o convite aí do pessoal do Pop da Bahia para fazer essa apresentação. É um assunto que é bastante interessante da gente discutir, até porque a gente vai discorrer sobre vários cenários, vários tipos de tecnologia e com certeza a gente pode absorver, né, esse tipo de informação e discutir cada um com a sua realidade aí de rede metropolitana ou até Data Center Interconnect, que tem algumas coisas que a gente está colocando aqui bastante interessante. Bom, eu vou passar aqui agora a nossa agenda aqui, o que a gente vai falar sobre as tecnologias, né? Então a gente vai falar um pouco sobre Metro Ethernet, a parte de redes passivas óticas e também de WDM. Né? A gente vai falar também sobre como otimizar a infraestrutura física, né, de uma rede metropolitana. A gente vai falar um pouco também por alto do comparativo das tecnologias e alguns casos de uso, né, para cada tecnologia, como é que a gente pode implantar cada cenário e projetos que a gente já implementou e que obtiveram sucesso, né. Começando por Metro Ethernet, né, a gente tem aqui inicialmente um cenário típico de uma rede metropolitana, né, quando a gente acaba de fazer uma implementação, isso quando a gente lançou o projeto das redes Comep, né, isso já tem mais de 15 anos, e a gente inicialmente não precisava atender muitas instituições, né, a gente tinha que fazer um anel metropolitano na cidade, normalmente a gente lançava fibras de 12 vias, 24 vias, 36 vias, dependendo do tamanho do anel e do número de instituições que a gente fosse conectar, e também das permutas que a gente tinha que fazer em determinada região, né? Então, às vezes acontece da gente fazer algum tipo de construção conjunta e a gente acaba lançando uma fibra de maior capacidade para fazer atendimento ou dedicando fibras exclusivas para algum órgão público ou até uma concessionária de energia ou coisa do tipo, né? Isso no cenário típico, né, a gente tinha majoritariamente assim, uma rede com um anel único, né, onde todas as instituições se conectavam aos seus adjacentes, e a gente tinha, lá no começo eram redes de 1 GB, né, hoje a gente tem redes de 10 GB, mas inicialmente lá eram 1 GB compartilhado, e a gente usava um protocolo básico de proteção
em anel, que até hoje tem rede metropolitana que ainda roda, que é o EAPS, né? Então, é um protocolo proprietário da Extreme, que na época, quando a gente fez a RFI, a RFP, a Extreme é que venceu, e a gente acabou implementando o EAPS como proteção em camada 2, né? Só que daí, o que acontece, né? A rede, ela naturalmente ela cresce, naturalmente entram mais participantes, né? A gente inicialmente fazia tudo isso com fibras duplex, ou seja, fazia o RX em uma fibra, o TX em outra fibra. A gente tinha inicialmente camada 2, só que agora com a evolução da rede, a complexidade, quando a gente começa a trabalhar com subanéis, ou quando você tem uma rede muito extensa, é importante que você comece a criar subanéis, a usar outro par de fibra para fazer novas conexões, né, para evitar isolamento de cliente, né? Então, a gente sabe que no Brasil acontece, né, frequentemente problemas de energia, até em épocas de chuva, né, você tem queda de árvore, né, a nossa rede majoritariamente é aérea, então muitas vezes acontece esse tipo de problema de rompimento de fibra e tal, e a rede vai naturalmente evoluindo para que você tenha uma proteção, uma resiliência melhor, né? Então, algumas redes metropolitanas já foram para protocolos de camada 3, com outros níveis de proteção, e o que tem acontecido agora é que a rede tem crescido, só que começa a ter uma certa escassez de fibra apagada, né? Então, inicialmente, quando a gente tinha lá um cabo, a gente pegava um par de fibra e passava para alguma concessionária, pegava um, dois pares de fibra, passava para outro cliente, e agora a gente não tem mais essa flexibilidade, né? E também a gente tem muita dificuldade de lançar cabeamento novo, né? Então, o que acontece é que pela Anatel, de forma geral, tem as suas peculiaridades, mas de forma geral a gente pode ter 6 ocupações num poste, né? Ou seja, 6 BAPs, né? 6 abraçadeiras, e o que acontece é que em muitos casos já atingiu esse número ou até passou, né? De forma irregular. Então, quando a gente vai fazer o pedido para um novo lançamento de cabo, a gente acaba tendo o pedido negado. Só que a gente precisa continuar expandindo e precisa continuar fazendo a rede acontecer. E é por isso que começa a criar os subanéis, a fazer uma radial, né? Radial para você conectar a determinada instituição. E a ideia aqui dessa discussão sobre tecnologias óticas é para que a gente possa, de fato, mostrar algumas maneiras que a gente achou para poder endereçar esse tipo de problema, né? Que é um problema comum nas redes metropolitanas, né? Daí eu vou começar falando um pouco de rede passiva ótica. A gente vai falar bem por cima aqui, só para vocês terem uma ideia, mas a rede passiva ótica ela vem para atender os cenários de FTTX, né, que o X varia, né, de acordo com até onde você vai levar a rede passiva, né? Você pode levar ela até dentro da casa de um cliente, ou até dentro de uma empresa, ou até dentro de um prédio, ou até na rua, e da rua você distribui com outro tipo de tecnologia, né? E o FTT Cab, aí, que é aqueles gabinetes que tem na rua, né, que às vezes acontece de atender um bairro todo. Então o cara chega com a fibra ali e de lá para frente pode atender com a DSL, ou né, tem até provedor que atende com uma tecnologia de PAC-PON, que é com cabo Ethernet. E dentro dessa rede PON, você pode colocar vários tipos de serviço, né? Você pode colocar hoje a parte de VoIP, você pode colocar a parte de vídeo, internet, né? E você pode usar mais de um comprimento de onda, né? Então, o que acontece é que você pode fazer um broadcast de vídeo num comprimento de onda e usar outros comprimentos de onda para fazer a rede passiva ótica, né?
basicamente como é que funciona, né? Você tem hoje uma OLT, né? A OLT é o equipamento de transmissão que fica normalmente num ponto de distribuição ou do provedor ou da rede metropolitana, e aí da operadora também, pode ser. E aí você tem essa OLT, que é um equipamento que você tem que energizar, você coloca as portinhas lá, que são as portinhas, né, de GPON. Essas portinhas, elas fazem como se fosse elas são um bidirecional, né, ou fazem o RX e o TX na mesma interface, ou seja, utilizam uma fibra só, e essa fibra, ao longo do seu caminho, ela tem o que a gente chama de splitter, né? Esse splitter é como se fosse assim, bem grosseiramente falando, é como se fosse um prisma, né? Então você recebe uma luz de um lado e do outro você pode tirar a luz como se fosse uma cópia dela, né? Para várias outras pontos de terminação, né? Então o splitter é para fazer essa separação e essa divisão para que você possa atender mais de um cliente utilizando a mesma porta. Você tem splitters que variam de 2 até 64, então você pode ir fazendo o split da rede, e uma porta PON você consegue atender até 128 clientes. Então é um sistema bastante maleável e que consegue te dar bastante abertura para entrar em bairro, em cidade. A RNP hoje, o que acontece é que ela tem uma realidade um pouco diferente do que ela tinha. Antigamente ela só atendia a instituição federal, grandes universidades, né, e etc. Agora ela já entrou em projetos, por exemplo, da educação conectada, onde a gente tem que atender escolas com bandas muito menores. São muitas escolas no mesmo município, então acaba que inviabiliza você fazer uma rede metropolitana da forma que a RNP sempre fez, né? Então a rede passiva ótica é hoje uma das soluções que a gente adota como entrega de enlace em clientes que vão ser RNP ou são RNP. E aí a OLT, ela quando vai enviar essa informação, ela envia, só que todas as ONTs, ou seja, todos os clientes finais recebem essa informação, porque ela trabalha num formato de broadcast, porque o splitter ele é um equipamento passivo, né? Ele é um equipamento que fica no poste, mas ele é um equipamento que não precisa de energia elétrica para funcionar. E aí o que acontece é que todo mundo vai receber determinada informação. Porém, para a ONT, que é o equipamento que fica no cliente, falar com a LT, ele precisa estabelecer uma comunicação e ter uma criptografia para garantir que aquela informação seja só trocada com determinado cliente. Tá? A hora que você vai mandar a informação da ONT para a OLT, o que acontece é que você usa um formato de TDM, ou seja, você divide o tempo, né, você divide o tempo pelo número de clientes que vão enviar determinada informação. Então, você tem que ter um slotzinho de tempo para fazer o envio dessa informação. Aí, na rede passiva ótica, o que acontece é que você pode também fazer a coexistência de várias outras soluções, né? O que seria o GPON, que é você trabalhar com 2,5 GHz, 2,5 gigabits por segundo, para downstream e 1.25 para upstream. Você pode colocar também o XGS-PON, que trabalha em outra faixa do espectro, e aí você pode trabalhar com 10 gigabits por segundo. Você pode trabalhar também com XGPON, que é você fazer 10 GB de downstream e 2,5 de upstream. E você também pode fazer o NGPON, que aí você entregar lambdas, né, para determinados clientes que precisam de banda específica, né? Então, às vezes você não quer compartilhar aqueles 2,5 GB para 128 clientes. Você quer, de fato, uma banda de 10 GB para um cliente específico que quer uma banda dedicada. Então, você pode também usar dessa mesma infraestrutura, passando pelos mesmos splitters, entregando essa banda para determinado cliente. Existem algumas formas de fazer redundância, né, na parte de redes passivas óticas. Você pode, o que acontece hoje é que a gente tem splitters que podem fazer a entrada com redundância, né, a gente chama de proteção tipo B,
ou seja, o splitter ele tem duas entradas e saídas. Então, se é um splitter 2/8, ele entra 2 e sai 8. E essas duas entradas, elas só não podem trabalhar de forma conjunta. Ela ou funciona uma ou funciona a outra. E daí você acaba colocando um sistema de comutação automática para detectar uma falha, né, no caminho. E se essa falha for detectada, que a gente chama de loss, né, ele comuta para o outro caminho, que é o caminho redundante, e continua conseguindo fazer a entrega da rede passiva ótica para os clientes finais. Isso é bastante utilizado hoje para redes GPON, que às vezes o POP está muito longe, né, e precisa desse tipo de disponibilidade. Aí aqui os tipos de cabo, né, que um cabo que a gente costuma usar em última milha hoje são cabos de 12 vias, e esses cabos de 12 vias você tem que fazer um cálculo de esforço do poste, tem que fazer projeto, tem que ter outro tipo de equipamento para trabalho no poste, tem que colocar DIO para você fazer a terminação, tem que colocar rack, uma série de coisas que encarecem bastante o produto, né, o produto final ali, que é a entrega para o cliente. E aí quando você está falando de uma escola de pequeno porte, que se a gente está falando de escolas que tem 50 alunos, 100 alunos, e querem um link de 50, 100, 200 mega, às vezes o cara nem tem infraestrutura para receber aquilo. Então ele normalmente vai falar, coloca a fibra aqui nessa mesa aqui da sala da diretora, né? Infelizmente essa é uma realidade que é comum da gente ver. E aí o que acontece é que a gente também acaba não valendo a pena você fazer uma infraestrutura com terminação, 12 cabos, porque eles não vão demandar esse tipo de volume de banda. Né? E aí o que acontece, a gente usa esse tipo de cabo, que é um cabo drop, que a gente chama, é um cabo mensageiro que é muito mais barato, né? E você tem uma fibrinha só. Então, a última milha, você sai da caixa de distribuição, você entrega para o cliente, anda 200 metros, 100 metros, você faz com esse fio, que é um fio que você, até 200 metros, você nem precisa de projeto na concessionária. Né? Então, você consegue fazer um lançamento, consegue fazer uma ativação muito mais rápida, depois que você já tem a rede passiva funcionando. E também tem cabos muito mais finos que são para áreas indoor, né? Então acontece, você passar um cabo de 12 vias numa infraestrutura que às vezes é antiga fica muito complicado, vale a pena você usar um cabo que é pequeno, é fino e é fácil de passar e que também tem grande poder de curvatura, né? Você pode fazer a curvatura dele que ele não vai ter grandes atenuações. Então essa é a característica desse tipo de cabo. Outra vantagem grande, né, da parte passiva ali que a gente acaba verificando em provedores e tal, é o uso de terminais, né? Terminal SC, que são terminais mecânicos, que a gente chama. São terminais que você faz a montagem dele, você não precisa de uma máquina de fusão para fazer a conexão, a terminação ótica. Você faz ela direto com um clivador, você cliva, limpa e coloca dentro desse terminador, trava ele, está resolvido, tá? A ponta está feita. Esses conectores eles evoluíram muito, eles têm uma perda de inserção baixa, né? E hoje é bastante aceitável utilizar esse tipo de solução em redes metropolitanas ou atendimento em larga escala, né? A RNP ela fez uma lista de uma RFP, né? Que a vencedora foi a Huawei. E a gente tem hoje equipamentos de OLT que variam de 10 mil a 20 mil dólares. E a gente tem também equipamentos de clientes que variam de 50 dólares a 600 dólares. Esses equipamentos, o MA5800X2 aí, é um equipamento que tem 4 portas XGS-PON, que em cada placa, né? São 2 placas no total. Você tem redundância de fonte, você tem redundância de módulos de processamento, e é um equipamento que é bastante utilizado em provedor, e a gente ficou bem feliz de ter esse tipo de equipamento no nosso portfólio agora para fazer o atendimento do Norte e do Nordeste conectado. Os equipamentos as ONUs, elas são assim... O legal da ONU é que realmente você tem uma variação muito grande de produto. Você tem produtos que são especificamente para clientes finais, home users, vamos dizer assim.
onde você quer tudo embutido num equipamento só, Wi-Fi, telefone analógico, você pode ligar uma porta analógica, eu quero portas gigabit, eu quero a entrada da fibra, tudo no mesmo equipamento. Mas você também tem equipamentos, por exemplo, que são um transceiver PON. Né? Então você pega o transceiver e liga no teu FortiGate, você liga no teu MikroTik, você liga no teu Juniper, você liga no teu Extreme, e ele é uma porta passiva ótica que funciona diretamente com o OLT. Né? E aí você configura um perfil para ela, diz para ela qual é a VLAN que ele vai usar, e ele começa a trabalhar, e ele passa a ser a tua CPE do cliente. Né? Você também tem equipamentos para 10 GB, XGS-PON, com portas Ethernet 10 GB, né? Então, varia bastante o preço por causa disso, aí depende muito da necessidade de cada cliente. Pesca, você quer tocar ou quer que eu falo aqui? Pode ir tocando, vou complementando aí junto contigo. Tá bom. Daí aqui, alguém tem alguma dúvida dessa parte de PON? Depois a gente vai fazer uns comparativos e tal. Se tiver dúvida, pode mandar aí, galera. Não preciso ficar falando sozinho aqui, não. Bom, eu vou entrar aqui na parte de WDM, daí, se alguém tiver dúvida, por favor, vai escrevendo aí. Então, na parte de WDM, já começa a ter outras informações que são bastante relevantes, né, na hora de se fazer um projeto, porque acontece que você começa a ter uma certa modulação, né, uma modulação mais exigente, vamos dizer assim, e essa modulação você vai trabalhar em comprimentos de onda que, dependendo da fibra que você vai usar, você pode ter sérios problemas de atenuação. Né? Então, no gráfico ali tem um exemplo, né, que mostra qual é a diferença de você trabalhar em 1550 nanômetros, né, onde você tem uma atenuação de 0,2 dB, 0,23 na verdade, 0,23 dB por quilômetro, né, e quando você vai trabalhar num comprimento de onda de 1310, você já vai para 0,35 dB por quilômetro. Né? O GPON trabalha próximo desses comprimentos de onda, 1310, 1490, se eu não me engano, e 1550. 1550 para broadcast de vídeo, 1310 e 1490 para RX e TX. Mas como são para distâncias curtas, até 20 km, acaba não tendo problema. Mas quando você vai para WDM, você quer fazer, às vezes, um backhaul ótico ou coisa do tipo, acaba que você tem que se atentar muito ao tipo de fibra que foi implementado e quais as janelas que ele vai utilizar. Alguém abriu o microfone aí? Tá. Então, Weber, a gente fez um processo para o norte e para o nordeste conectado. A gente está fazendo algumas cidades com redes passivas óticas. O Davi, se eu não me engano, está aqui na apresentação. Ele pode me ajudar com os nomes das cidades, mas eu sei que eu tinha feito o projeto. Davi, se você puder mandar no chat aí. Beleza. Leandro, daqui a pouco eu respondo a tua, tá bom? Então é isso. Então, assim, é importante frisar que as redes, a fibra ótica também vai evoluindo conforme o tempo passa. Você tem a G652A, B, C, D, E, e assim, o que acontece é que cada variante dessa fibra você tem uma melhoria, né, nesse pico d'água que a gente chama, que é no problema de absorção. Né? Então, dependendo da onde você vai trabalhar, do comprimento de onda que você vai trabalhar, você tem uma atenuação ali entre 1.3 e 1.4, ali você pode ver que chega a ser 6 dB por quilômetro. Né? Então, é importante verificar o tipo da fibra e é importante fazer um negócio que a gente chama de caracterização de fibra. Né? A gente verificar qual o tipo de fibra, quantas emendas você tem na rede, antes de iniciar um processo, um projeto tanto de GPON quanto de WDM. Então, como é que funciona aqui a parte do WDM? Né? Você faz uma alocação, o WDM a gente chama de canal colorido. Né? Por que a gente chama de canal colorido? A gente acaba tendo vários comprimentos de onda que a gente trabalha, e os transceivers padrões, aqueles 1310, 1550 padrões, a gente acaba chamando de
canal cinza. A gente chama de canal cinza porque ele gera um espectro que não é muito exato, assim, não é muito quadradinho, como vocês estão vendo aí do CWDM e do DWDM. Ele acaba fazendo uma onda e ele suja muito o espectro vizinho, né? Muito mesmo. E o que acontece é que a gente chama de canal cinza por isso, porque ele acaba sujando tanto o espectro que você não consegue usar quase que uma frequência próxima da dele, né? Porque ele acaba tendo esse tipo de ruído. Já na parte de CWDM e DWDM, o que muda é justamente como que você vai acertar esse espectro. Então você pode ver que no CWDM você tem um trapézio um pouco maior ali, né, dos canais de 1271, 1291, 1311 e por aí por diante. E o DWDM ele vai usar uma faixa específica que é ali do 1520 ao 1560, né, que é justamente ali próximo, né, que é justamente aonde você tem a menor perda por quilômetro, né, onde você tem menos atenuação da fibra. Então ele acaba usando aquela faixa de espectro e dentro daquela faixa ele consegue trabalhar com um trapézio muito menor ali. Não sei se vocês conseguem ver, mas o espaçamento é muito menor entre um canal e outro. Peço, você ia comentar alguma coisa? Eu vi que você abriu o microfone. Eu ia comentar só se puder voltar no slide anterior, desculpa, perdi, acabei não comentando ali, mas em relação a essa questão da dispersão, da atenuação nos diferentes comprimentos de onda, né? Então, um comentário em relação às capacidades de transceivers que a gente tem hoje de 40 e 100 gigabits, né? Esses transceivers, eles operam com múltiplos comprimentos de onda dentro dele. Então, para a visão do switching, um transceiver de 40 quilômetros, desculpa, de 40 gigabits, ele vai ter a capacidade de 40 gigabits, só que dentro dele, na parte ótica, são 4 lasers, né, 4 comprimentos de onda de 10 gigabits cada um, que somados trazem essa capacidade de 40 gigabits. E aí uma característica desses transceivers de alta capacidade é que, basicamente, assim, esse gráfico o que diz? Olha, eu tenho uma atenuação menor, né, no comprimento de onda de 1550 em relação ao comprimento de onda de 1310. Só que a dispersão cromática, né, a característica da dispersão cromática no comprimento de onda de 1550 é maior do que 1310. Então, o que isso quer dizer? Bom, eu falei que o transceiver de 40 GB, ele opera com 4 comprimentos de ondas dentro dele. A dispersão cromática é a característica de que cada onda viaja em um tempo diferente dentro da fibra ótica. Então, o que acontece? Num sistema simples desse, que é transceiver num lado, transceiver no outro, no termo que o Bonger usou de fibra cinza, né, apagada, que a gente fala comumente, o que significa? Não tem grandes sistemas de correção desse sinal óptico nas duas pontas. Então, existe um limitador em relação a isso. Então, assim, como essas ondas viajam em tempos diferentes dentro dela, eu não consigo colocar grandes distâncias esses transceivers para funcionarem. Então, isso me traz que eu tenha que utilizar o comprimento de onda de 1310. Só que o 1310, ele tem esse fator de atenuação ser maior. Aí o que limita a distância de funcionamento dele. Então, cada comprimento de onda tem sua característica, né? Um tem uma melhor atenuação que o outro, só que em comparação a dispersão cromática também é diferente, né? Então, a gente vê, olha, hoje comumente transceivers de 40 e 100 gigabits com distâncias máximas aí de 40 quilômetros, né, de operação, considerando que a fibra esteja em condições aí adequadas dentro das normas. A gente tem transceivers de 100 gigabits que operam hoje aí em 80 quilômetros, mas eles são muito caros, praticamente inviável em relação a utilizar um sistema aí de multiplexação, né? Tem que ver a situação de cada um deles, mas só resumindo a mensagem que eu quero trazer é essa questão de limitações de distâncias que a gente tem hoje para os transceivers de 40 e 100 gigabits em comparação aos de 10, aí, né, que podem atingir 80 a 100 quilômetros.
Tá bom, obrigado. É só esse comentário. Perfeito, perfeito. Foi muito bom você lembrar, porque daí já me lembrou de outra coisa, né? A questão dos transceivers, qual que é a diferença de você trabalhar com transceiver de canal cinza ou de canal colorido, né? Que você consegue fazer essa modulação e fazer essa modulação ficar mais quadrada exige você ter uma estabilização melhor de temperatura, dissipação melhor de calor, tem uma série de coisas que são importantes para que você consiga ter essa onda, essa modulação quadradinha do DWDM. E é por isso que é importante vocês avaliarem, sempre que for trabalhar num projeto de WDM, ou até de canal cinza, é você verificar qual é a tua real necessidade. É necessário que você use o DWDM? Ou você pode ir para um CWDM? Quantos canais eu vou precisar? Quantos clientes eu vou precisar ativar? Porque quanto mais próximo do canal cinza, mais barato. Quanto mais próximo do DWDM, mais caro. Quanto maior a distância, mais caro. É tudo exponencial. Então acaba que, às vezes, não vale a pena você ficar implantando um sistema muito complexo, muito caro, né, para você atender poucos clientes. Então é sempre importante fazer essa avaliação. E também verificar a questão da caracterização da fibra. Por quê? Às vezes o CWDM pode atender, um canal cinza pode atender, naquela rede determinada que você tem metropolitana, só que você não consegue colocar DWDM, por exemplo, né? Por uma questão de excesso de fusões na rede, cabo muito antigo, coisas do tipo. Então é sempre importante fazer esse tipo de análise. Outra coisa legal, que é uma observação que eu acabo colocando, né, antes de ir para o próximo slide, é que assim, o transceiver, na verdade, o que acontece dos transceivers cinza, né, é que eles enviam em determinado TX, só que eles recebem em qualquer comprimento de onda, tá? Então, se você mandar colocar um transceiver TX 1310 e do outro lado colocar um transceiver com TX 1550, o link vai fechar porque os dois equipamentos recebem em qualquer comprimento de onda, né? Então, isso é inerente da maneira que o transceiver foi concebido, né? Então, o que acontece é que as bandas de telecom, no caso 1300, 1310, até 1600 e etc., elas usam um produto que é o arseneto de galho índio, né? Então, o que acontece é que esse tipo de produto, ele o RX dele fica como se fosse um sem filtro, né? Então, por isso que é importante na hora do WDM você ter MUX e DMUX, para você separar os filtros na hora que você está recebendo, as frequências na hora que você está recebendo, né? Você tem algumas exceções, né? Uma exceção são os 850 nanômetros, que é no caso do laser, mas e alguns casos também para projetos de data center interconnect, quando você usa redes coerentes, aí acaba também tendo esses transceivers tunnable, que a gente chama, né, que podem mudar de canal, eles também conseguem fazer o filtro de RX, mas são casos muito específicos. Então, algumas características gerais aqui, pessoal, vale lembrar que isso aqui foi feito em cima de algumas realidades aqui, tá? Obviamente que existem algumas exceções, existem outras maneiras de fazer a implementação. A gente está fazendo aqui de forma mais genérica para que a gente possa fazer um comparativo das coisas, tá? Então, assim, no CWDM você pode ter até 18 canais. No DWM hoje, para redes metropolitanas, você pode ter até 96 canais. Você tem aí interfaces genéricas de 1 e 10 GB, né? Você precisa fazer no CWDM uma amplificação, caso o link ultrapasse os 80 km a 10 GB e os 120 km a 1 GB. E no DWDM você tem que regenerar o sinal depois de 80 km com 10 GB e 100 km a 1 GB. Obviamente que a gente está falando de forma genérica, se a gente for fazer DWDM tem que ter compensador de dispersão em 10 GB, tem uma série de coisinhas, mas só para vocês terem uma ideia de como vocês podem tratar os projetos internos de vocês aí. E uma outra observação, Moers, tu já comentou assim, isso aí são situações bem genéricas, pessoal,
mas tudo vai depender também da quantidade de canais, né? Cada elemento for inserido no meio, os OADMs, que o Bonjas vai comentar em seguida aqui nos slides. Então, assim, cada elemento que for sendo inserido na rede, o número de canais do MUX, tudo isso tem suas características inerentes a cada elemento em si. Então, tudo isso varia de acordo com o projeto. Cada projeto é muito específico, né? O que a gente está querendo mostrar é que realmente um projeto de WDM, quando você vai para WDM, já não é um projeto mais que dá para fazer de forma com pouca conta, sabe? Porque a hora que você vai trabalhar, você tem que saber até, dependendo do DWDM que você vai inserir, do MUX que você vai colocar, você tem que saber, inclusive, o número de clientes que você vai pôr e ativar, porque ele vai ter uma perda de inserção diferente com clientes ativos e com clientes inativos. Ou seja, se você tem um MUX de 96 canais com 10 clientes, é uma coisa. Com 40 clientes é totalmente diferente. Tá? Então, você tem a perda de inserção geral da linha, que a gente chama, e você tem a perda de cada canal. Então, é muito importante você realmente vocês terem uma noção de que a conta muda bastante de figura aqui. Então, assim... Bom, Jesus, desculpa te interromper. O Elber levantou a mão. Quer fazer o comentário, Elber? Uma pergunta aqui, uma dúvida aqui. Boa tarde a todos. Na questão do WDM, a gente tem soluções aí no mercado, não para essa quantidade de canais, mas vamos botar assim para a realidade aqui, por exemplo, da rede metro aqui nossa, né? A gente quer, como se diz, otimizar a utilização das fibras, né? Não criar stand de canal, mas, por exemplo, evitar de eu mandar um par para cada cliente, né? Para cada anel, né? Eu numa fibra só, eu usar o WDM. Aí a gente testou uma solução aqui com o GBix da Intelbras, né? A gente nem mudou, vamos falar assim, nem trocamos os equipamentos, só trocamos os GBix, pegamos um GBix da Intelbras de 10 GB WDM, que ele substitui os 2 pares, né? E foi, né? Ele vai direto. Nesse caso, porque ele é bem genérico, até na especificação dele ele é bem genérico, né? Que ele não fala nem. Ele só fala que tem o RX-TX em 1550, 1310, né? Eu devo me preocupar nesses casos ou não? Porque assim, nós não tivemos problema, né? Subimos um anel todo desse com ele, de 10 GB, né? Usando ele, né? Nesse caso, né? Só que Legal. Muito boa pergunta, Weber. O que acontece é o seguinte, você está usando um transceiver que, na verdade, ele só faz bidirecional, né? Então, o que acontece é que ele não é um WDM, né? Eles são 2 canais cinzas que trabalham bem espaçados. Eles são bem distantes um do outro. Então, como eles são bem distantes, ele acaba, o vizinho um não interfere no outro, né? Quando você vai para WDM, você tem que ter um MUX no meio, né? Então, o que acontece é que para o WDM funcionar, para você juntar todos esses canais, você tem que ter vamos supor que você tem o teu roteador tem um transceiver. Esse transceiver é um canal cinza. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar num transponder, e esse transponder vai receber teu canal, a tua comunicação cinza, vamos dizer, e vai sair uma comunicação modulada de algum canal específico. Então, se o transponder trabalha no canal 21, ele vai modular naquele canal, e aí ele vai entrar no MUX, e esse MUX vai receber o canal 21, 22, 23, 24, e aí ele vai juntar todos aqueles canais para sair numa fibra única. Tá? Então, no teu caso, você não precisa se preocupar com essa questão da caracterização. É só importante você verificar a questão das atenuações, como eu comentei. A fibra é muito antiga, se ela for muito antiga, vale a pena você ver qual que é a perda que você tem por quilômetro no 1310 e no 1550. Tá? Porque como você está fazendo bidirecional na mesma fibra, a gente já pegou, por exemplo, projetos onde a gente faz as análises no TDR, e aí tem empresa que chega e fala, eu fiz o teste aqui em 1550. Eu falo, não, mas eu quero que você faça em 1310 também, porque a atenuação de um é bem diferente da atenuação do outro. Então, você pode enfrentar algum problema de não fechar algum link seu, porque em 1550 está chegando de um lado, só que em 1310 não está indo pelo outro lado. Então não está chegando, a ponta A está chegando na B, mas a ponta B não está chegando na A. Tá? Isso pode acontecer sim. Então, beleza. Só uma complementação sobre o TDR aí. Porque a gente sempre fala em OTDR, né? Mas por norma lá eles pedem para a gente fazer o Power Meter, né? E o OTDR é o complemento, né? Só um complemento de informação, né?
É o OTDR que eu digo, assim, a gente faz com o Power Meter, mas o OTDR que eu digo, você não consegue caracterizar a fibra com o Power Meter. Você tem que caracterizar ela com o OTDR. O OTDR vai te dizer quanto de perda e aonde está a perda, né, de cada comprimento de onda. Então, o Power Meter é mais por uma questão de uma validação mais genérica, para você saber a potência que está chegando lá no cliente, mas você saber quantos dBs por quilômetro, qual trecho que está perdendo mais, perdendo menos, qual fusão que foi mal feita, se é no DIO, se é na caixa de emenda, você tem que fazer sempre com a TDR. Bom, aí tem alguns casos aqui, né, o CWDM não permite amplificação, no DWDM você permite, no CWDM você teria que regenerar, receber o canal, o sinal e gerar de novo, né, como se fosse um spam, né, um novo lançamento. E quer falar, Pesca? Não, eu tô quietinho. Tá. Você não tem no CWDM o transceiver tunnable e no DWDM você tem. Isso é um negócio muito interessante. O que é o transceiver tunnable? O transceiver tunnable é para você alterar os canais do transceiver, para que ele trabalhe numa modulação específica. Normalmente essa modulação vem da fábrica, você já compra. Eu quero o transceiver de 10 GB no canal 22, 23. E aí ele vem e ele não muda, ele sempre vai ser canal 23. Qual que é o pênalti disso? O pênalti é que você tem que ter backup, né? Dependendo do tamanho da tua rede, você tem que ter backup de todos os canais. E acaba que fica um negócio caríssimo de você conseguir manter. Então, de novo, depende do teu cenário, mas vale a pena levar isso em consideração. O DWDM, você tem transceivers tunnable, ou seja, você pode alterar, dependendo do equipamento que está conectado nele, você consegue alterar até pelo equipamento, via linha de comando com DDMI, se eu não me engano, mas você consegue fazer o tuning desse canal, ou seja, você pode ter um transceiver, 2 transceivers tunnable no estoque, e se der um problema no canal 21 de tal instituição, você vai lá, muda ele para o canal 21 do estoque e joga lá na instituição e está resolvido. Né? Aí você tem as perdas de inserção, você pode ver que no CWDM você tem uma perda menor para um MUX de 4 canais, e no DWDM você tem uma perda de inserção maior para um MUX de 4 canais. Então tudo isso tem que sempre levar em consideração. Como é que funciona aqui o que eu estava explicando aqui para o Weber? Basicamente você vai fazer a multiplexação, você vai jogar ele num comprimento de onda específico, vai jogar isso no MUX, e esse MUX vai juntar todos esses comprimentos de onda, né? E vai fazer ele passar num cabo duplex, ou seja, você vai pegar um par que tem RX e TX e vai fazer todos esses canais passarem por esses dois cabos. O canal, então, normalmente o equipamento, o transponder que você colocar, que é canal 21, ele vai enviar no 21 e vai receber no 21. Né? Sempre vai ser nessa linha. E aí você sempre usa 2 fibras para fazer o teu anel de DWDM. Esse é o jeito mais simples de você começar a implementar uma rede de DWDM. Né? Você inicialmente nem precisa colocar transceiver colorido no teu equipamento, você pode usar o canal cinza, ligar no transponder, do transponder fazer essa modulação, ou se você já tiver familiaridade, já saber como é a potência de saída, de chegada, a sensibilidade de recepção dos transceivers, você pode já colocar direto no equipamento. E aí você já coloca um transceiver, canal 21, por exemplo, fazendo o RX-TX indo direto para o MUX, né, para poder juntar todos os canaizinhos lá. Isso aqui é uma das coisas que são mais interessantes para uma rede metropolitana, pelo menos que eu julgo, porque isso facilita bastante a entrada de participantes na rede. Né? Então vamos supor que você tem uma rede, uma fibra que já está com DWDM, ou seja, você já coloriu ela com vários comprimentos de onda, e você quer fazer uma abertura para uma instituição em específico. Essa instituição quer fazer uma abertura 10 GB e ela quer ter um canal próprio dela, ela quer ter o canal lá 32, ela quer aquele canal fazendo 10 GB para ela em leste-oeste, ou seja, ela quer 10 GB para um lado e 10 GB para o outro. O que o ODM vai fazer? O ODM ele vai fazer o pass-through, ou seja, ele vai fazer o bypass
de todos os canais, exceto do canal que você quer que ele drope. Então, se o ODM for um ODM que vai dropar o canal 32, que você pode comprar dessa maneira já, ele vai dropar o canal 32 vindo do lado leste e vai adicionar o canal 32 indo para o lado oeste, ou seja, vai ter um 10 GB chegando e um 10 GB saindo. E aí você consegue adicionar, ele é passivo, então você consegue colocar dentro de uma caixa de emenda no poste, você pode colocar, ele também tem rack mount, você pode colocar no rack 19 polegadas, se você quiser, e aí você consegue montar isso de acordo com a necessidade. Fica muito interessante para você fazer aberturas de 1, 2, 4 canais para atender clientes de determinada região. Né? Ou até fazer uma abertura de algum POP para ter uma distribuição, um ponto de agregação ou coisa do tipo. Tá? Frota, desculpa aí, eu li, acho que eu já respondi, né? Desculpa. Isso é muito interessante, viu, gente? O ODM realmente você pode ter um ODM de mais de um canal, né? Então você pode ter um ODM que faça o drop de 2, 4 canais. É sempre 2 elevado a N. Tá? Obviamente respeitando os limites de perda de inserção também. Quanto mais você dropa, mais perda de inserção. Todo bypass também tem perda. Então, quem gosta de matemática, fazer projeto WDM é bom. Pesca, quer tocar? Posso pegar. Uhum. Eu queria só fazer uma observação em relação ao comentário do Weber lá, porque um cuidado que tem que ter em relação a essa transformação de redes que são hoje duplex para redes simplex, né, utilizando transceivers bidirecionais, é só avaliar aí se a liberação dessas fibras ou o uso futuro delas, isso não vai comprometer a expansão da capacidade da rede, né? Então, por exemplo, hoje, se a gente vai ver mais para frente um pouquinho ali, a gente vai comentar sobre DCI, vai comentar sobre possibilidades de utilização de MUX em fibra simplex, em fibra duplex, mas assim, a partir do momento que a gente utiliza um sistema de multiplexação em fibras simplex ou traz a rede cinza, vamos dizer assim, para transceiver simplex também, a gente está limitando um pouco a expansão dela para o uso futuro, né? Porque hoje, com as tecnologias que a gente tem, a gente está falando de 40 e 100 gigabits utilizando um par de fibra. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter aí pensando no futuro das redes. E a gente vai ver depois que, em cima desses multiplexadores passivos, a gente consegue rodar os sistemas de DCI, né? Porque a gente está falando de espaçamento ali do canal tipicamente de 100 GHz. Então, hoje, aí, colocar um DCI de 400 GHz em cima desse espaçamento é bem tranquilo. Então, desculpa, de 400 gigabits, né? 400 gigabits é bem tranquilo, tá? Então, a gente vai expandir um pouquinho esse assunto mais à frente. Bom, se quiser tocar, eu vou complementando contigo. Beleza. E aí, assim, agora a gente entra de fato na parte da otimização da infraestrutura, né? Como a gente já deu um overview das soluções aí rapidamente, coisas que são interessantes da gente avaliar. Primeiro, assim, não tem como você subir uma rede WDM sem fazer a caracterização da rede. É muito tiro no escuro, é muito arriscado, é um investimento muito alto que você faz para depois chegar lá, conectar e ter loss, a fibra no link não fechar. Então, é muito, muito importante fazer a caracterização, exigir a caracterização da fibra se vocês têm fibra de parceiro, tá? E fazer sim a caracterização, várias frequências para garantir que vocês tenham aí uma análise mais próxima possível da realidade, tá? Sempre também verificar o orçamento de potência disponível nos enlaces, né? Então isso vai variar também o tipo de transceiver que você usa, qual que é a potência de saída dele, qual que é a sensibilidade de recepção dele, se você está usando CWDM ou DWDM, se você está qual que é a distância dos enlaces, né? Então é importantíssimo você saber de quantos quilômetros a gente está falando, né? Quantas aberturas vão ser via OADM, quantas a gente vai colocar MUX e DMUX, quantos canais você tem que dropar, quais as velocidades que você tem que ter, né? Tudo isso é importante você saber para poder fazer uma análise criteriosa e uma implementação
de sucesso com DWDM. Ô, Bongers, nessa Oi. linha aí, o resumo é assim, pode ter uma rede hoje funcionando num ponto a ponto com transceiver na fibra cinza, na fibra apagada, mas no momento que for trazido para um sistema aí de multiplexação, seja ele aí comumente passivo, que é o que a gente está mais tratando aqui, pode ser que dependendo das características da fibra e isso tudo que a gente já comentou no passado, pode ser que ele não funcione a contento, né? Então, por isso que a gente está reforçando a importância de entender como é que a rede está para fazer a implementação desses sistemas de multiplexação, que é muito mais sensível, né? Como o Bom já comentou, ele é muito mais suscetível a esses problemas aí de atenuações e perdas na rede. Assim, a vantagem, assim, você está saindo, você tem muitos ganhos. Você ir para uma rede WDM, a Luísa até comentou ali a parte do passivo, é muito vantajoso você ter um link dedicado, que hoje em rede metropolitana muitas delas, a maioria, né, não tem, né, você não consegue dedicar 1 GB de banda numa rede que tem 1 GB de anel compartilhado, né, então você garantir que você vai entregar aquele canal para determinado cliente é muito interessante, né? Só que esse tipo de projeto não pode virar um pesadelo, né? Não pode virar um pesadelo no nível assim, a gente já teve casos, por exemplo, de fibra ruim na rede, durante a noite você tinha 20 dB de perda, durante o dia você tinha 30. Simplesmente aumentava 10 dB durante o dia por causa do calor, o calor atenuava, o cabo ficava frouxo, ele não tinha proteção suficiente, o cabo descia 2 metros do poste, ficava uma barriga, uma porcaria o cabo, né? Então o que acontece? Imagina, se você tem uma rede com canal cinza que tem potência alta, é uma coisa, ele pode ter essa variação de 10 dB, às vezes você nem vai perceber, mas o WDM vai, né? Então você pode ter certeza que esse tipo de variação absurda, você vai começar a ter grandes problemas na rede, então sempre atentar nesse tipo de coisa. Exatamente, pronto. Eu já tive vários casos, viu, cara? Aqui em Campinas tinha casos que o pessoal lançava 600 metros de cabo, aí os primeiros 100 metros já estava estourado já. Tipo, o cabo estourava, não aguentava nem na alça. Realmente é bem traumático comprar cabo, às vezes acontece de comprar cabo ruim, né? Ou às vezes o cabo vem com problema de fabricação, mas é sempre bom fazer essa caracterização por isso. Então aqui, a primeira otimização que a gente vê, que é uma otimização rápida, barata, né, como o Weber já comentou, é você sair de uma proteção de uma fibra com rede canal cinza duplex e ir para uma rede bidirecional, né, onde você vai ter 2 canaizinhos lá usando a mesma fibra, ou seja, você vai ter o dobro de fibras, vai ter metade das suas fibras que você usava vão estar livres para você utilizar para outros projetos. O que a gente costuma fazer, tem muitas redes que estão já saturadas, já estão com todos os enlaces sendo utilizados. O que acontece? A gente entra com bidirecional inicialmente, né, ganha alguns pares de fibra e aí faz um projeto WDM em cima das fibras que foram liberadas, né? Esse é o atendimento que a gente pode trabalhar de forma mais transitória, assim que dá menos estresse, né, na hora das migrações. A rede PON, que daí, no caso, eu já tinha comentado, né, que você tem um splitter, você consegue ter essa caixa de coexistência, essa caixa de coexistência pode passar vários comprimentos de onda, você usa um comprimento de onda para cada solução, né, então no caso, por exemplo, do Norte conectado, do Nordeste conectado, onde a gente vai atender escolas e tal, a gente tem alguns acordos que vão ser o XGS-PON vai ser de uso da RNP, o GPON vai ser de uso do provedor, ou seja, a gente cria uma construção conjunta e usa um lambda específico para a gente, né? A gente acaba ficando com os 10 GB e eles atendem clientes com bandas de 100, 200 MB na rede GPON. Hoje existe uma maneira de você fazer virtualização de OLT também, que dá para fazer, mas o mundo está caminhando para isso, né? Você ter otimização e compartilhamento de recursos. Aqui um desenho bastante interessante de como funciona o add drop lá do WDM Duplex, né? Então, se você tem um transceiver 1470 aqui, ele entrou no MUX,
o que ele vai fazer é dropar o 1470 no lado leste e vai jogar o 1470 no lado oeste, né? E aí você fecha esse link com o teu adjacente, que esse adjacente pode ser, sei lá, pode ser o teu POP, um POP em uma região e outro POP em outra região, ou pode até ser uma rede do cliente, né? O cliente pode falar, olha, eu tenho múltiplos sites para atender na cidade e eu quero fazer 5 aberturas, tem como eu pegar um canal para mim? Aí ele pega um canal de 10 GB para ele, faz o airdrop, vocês fazem o projeto e coloca o airdrop, ele cria um anel no canal em específico, né, desse airdrop. E aí a vantagem é que ele desligou o site dele, vai cair só as adjacências que ele está conectado. Agora, para os outros clientes que estão fazendo bypass, não acontece nada. Vão continuar funcionando normal. Aí tem um caso, né, da gente fazer, quero fazer a otimização da otimização, realmente um negócio que é o suprassumo do negócio, que é o quê? Você trabalhar com um cabo só na tua rede Metro Ethernet, ali na tua rede local, só que para usar uma fibra, você tem que fazer RX-TX, e para fazer RX-TX você tem que usar então o dobro de canais. Então você usa metade das fibras, mas você usa o dobro de canais, né? Então você usa sempre 2 canais para fazer o RX-TX, né? Em vez de você usar um canal só fazendo airdrop, tá? Isso é um cenário bem complexo. Então o Pesca até vai comentar da experiência que ele teve, se eu não me engano, né, Pesca? Mas é um cenário bastante complexo que é bem importante saber o que está fazendo aqui, comprar os equipamentos certos, porque você vai ter que comprar os airdrop já com os drops dos canais corretos. Então é um negócio assim que leva bastante tempo para planejar. Pesca, quer tocar aí? Posso tocar? Uhum. Beleza. Então, em relação a outras otimizações que a gente vê aí como possíveis, bom, já comentou sobre a questão de utilização dos MOOCs com aberturas intermediárias, né, os OADMs, mas também pode ser possível utilizar eles somente para aumento de capacidade em determinadas rotas, né? Então, por exemplo, preciso aumentar lá uma rota que hoje está em 10 gigabits, preciso aumentar para 40. Né? Consigo fazer isso aí colocando um MUX de 4 canais, descendo 4 transceivers de 10 GB em cada um dos lados, fazer uma agregação, né? Esse é um cenário mais simples possível em relação a isso. Aí, bom, aí entrando na parte IP, a gente vai ter alguns efeitos colaterais disso, que é a questão de balanceamento, né? A questão do switch trabalhar bem com essa questão de fazer os hashes dos pacotes, enfim, é outra camada, mas na parte física é possível a gente fazer essa questão aqui de descer os 4 do transceivers 10 GB e agregar eles para a visão do switch, transformando em 40 gigabits naquela rota, né? Pode passar, Bonner, por favor. Uma variação desse cenário é o seguinte, que também é uma possível implementação, um pouco mais cara, porque demanda aqui esses equipamentos transponder, né, de serem inseridos aqui na rede, mas também é possível o seguinte, nós fazemos aquela topologia de colocação do MUX de 4 canais em cada lado, a gente baixa 4 transceivers coloridos em cada um dos lados para os transponders, e esses transponders transformam os 4 canais de 10 GB, que até então seriam separados, né? Faz em forma de breakout, transforma em um único de 40 gigabits. Então, para a visão do switch, aquele canal lá é um único canal de 40 gigabits, aí tira esse problema aí de possíveis questões de ter que cuidar do balanceamento num processo de SMP ou de lag no switch, né? Então, assim, essa é uma outra possibilidade de otimização da infra para aumento de capacidade em determinadas rotas, tá? É importante lembrar também que nesse caso aqui, quando você vai fazer esse tipo de conexão, você tem que ter a rota no mesmo caminho, né? Porque para o switch é um equipamento, é uma porta de 40 só, né? É uma velocidade negociada ali, não é um lag, né, Pesca? Desculpa, Bonner, o que é?
Nesse caso, você está falando, o switch vai ver como uma porta de 40 ou como 4 Isso, de 10? de Como de 40. 40, certo? Aham, isso. Então, é importante manter a mesma rota para todos os cabos, né? Ah, Porque é, pode interessante. acontecer, às vezes a pessoa pega e fala, beleza, então eu vou fazer aqui um backup aqui, uma rota vai ter 5 quilômetros e a outra vai ter 60. E aí o que acontece é que para o switch, como é uma interface de 40 única, você vai ter dispariação na hora do envio do dado, né? Então, é importante vocês levarem isso também em consideração, né? Sabendo que quando você trabalha com esse tipo de cenário, fazer a rota muito próxima nas mesmas distâncias, né? Uhum. Aqui a gente fez uma conta básica de como, de forma bem genérica, para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a primeira coluna, as primeiras 3 barras ali é do GPON, depois é GPON com switch Metro Ethernet no final, o XGS-PON, depois Metro Ethernet, depois Metro Ethernet com última milha, simplificada, depois CWDM e depois DWDM. Então, o que a gente quer mostrar aqui, se você for conectar 10 unidades e utilizar 250 metros de cabo para a última milha, acaba valendo a pena você ir para um CWDM, para um DWDM. Porque você vai ter banda individual para cada cliente, né? Você consegue fazer um processo bastante robusto aí. Só que à medida que vai aumentando o número de unidades, né? Então você vai para 40 unidades, você vai vendo que o custo vai ficando bastante alto, né? Então o GPON fica barato, o XGS-PON fica um pouco mais caro, mas ainda está dentro de um preço razoável. Mas a hora que você vai para 40 instituições ao CWDM, ou DWDM, ou até um GPON, utilizando um equipamento Metro Ethernet que a gente usa hoje, ele acaba ficando muito caro. E se você vai para 140 unidades, fica absurdamente caro, né? Então, é importante você verificar, e é isso que a RNP tem tem prezado bastante, que é você trabalhar com uma solução híbrida, né? Não tem o certo e o errado, tem o que mais te atende e o que menos te atende, né? Hoje a gente não consegue mais ficar trabalhando numa rede que vai atender só de um jeito um tipo de cliente, né? A gente chega lá com uma solicitação do Nelson, ou chega com uma solicitação de algum cliente ou coisa do tipo, a gente tem que fazer o atendimento. Isso entra no orçamento da RNP e a gente acaba tendo que executar. E a ideia aqui é a gente trabalhar de forma híbrida, a gente ter, no futuro, quando a gente for fazer uma rede metropolitana, a gente ter um par de fibras, por exemplo, para redes PON, um par de fibras para clientes que querem projetos dedicados e especiais com WDM, um par de fibras para internet commodity ou coisas do tipo, né? Então, isso está sendo elaborado para que a gente possa atender qualquer tipo de demanda de forma mais simplificada e menos burocrática, né? A gente colocou aqui possibilidade aqui de atendimento, né? Então, no GPON, banda compartilhada, 1 GB de banda compartilhada, o XGS-PON 10 GB, Metro Ethernet, a gente colocou aqui na realidade da RNP 1 e 10 GB, mas obviamente que tem mais, mas desde uma rede Metro Ethernet que a gente costuma fazer. E no CWDM e DWDM a gente não tem essa questão da banda compartilhada, né? A não ser que a gente compartilhe com outras instituições que estão no mesmo anel, no mesmo canal. Banda dedicada, a gente consegue dedicar 2,5 GB por cliente, pelo N aqui, onde é o número de clientes que vai estar naquela porta. Então, se tiver um cliente, você consegue dar o 2,5, né? Se tiver 10, consegue ter 250 MB dedicado para cada um, e assim por diante. O XGS-PON, a mesma coisa, você tem uma porta de 10 GB, são várias portas de 10 GB, mas para cada porta você divide pelo número de clientes. Metro Ethernet, a mesma coisa. O CWDM você tem banda dedicada de 1 e 10 GB, né? Dentro da forma normal também, a gente tem outras situações, mas o padrão e o custo acessível são esses daqui. E o DWDM é a mesma coisa. Outra vantagem, né, do DWDM frente ao GPON e XGS-PON é que a MTU dele você consegue ter, né? O Metro Ethernet você consegue fazer 10K de MTU, CWDM e DWDM também, e o GPON, XGS-PON, porque inerente da tecnologia você não consegue passar de 2K, né?
Então, assim, para atender um cliente comum, dá, mas para atender um projeto especial, não dá. Redundância também, você consegue no primeiro nível, Metro Ethernet você consegue 1 para N, e no CWDM 2 para N e DWDM também. A complexidade de implementação, como eu comentei, né, você chega num nível muito absurdo, né, do DWDM, dependendo do número de instruções que você quer conectar. Tá? Já a complexidade de operação, o GPON, o XGS-PON e o Metro Ethernet são relativamente simples de você operar, né? E o CWDM e DWDM já são bem mais complexos. A questão da dependência dos adjacentes, né, que a gente tinha comentado, que é o GPON, o XGS-PON, o CWDM e o DWDM não precisam, ou seja, se o adjacente, seu vizinho cair, não tem problema, mas no Metro Ethernet, se o seu vizinho cair, você acaba tendo problema. Então aqui a aplicação das diferentes tecnologias. Pesca, você quer tocar aqui? Tá com muito barulho aqui. Posso tocar. Aqui a gente só colocou, obviamente, como a gente... Opa! Eu levantei a mão para fazer uma pergunta, Ah, se pode pudesse falar, você, antes de você seguir, que tem a ver. Eu achei bem interessante aí a tabela que o Bonges mostrou, e fiquei curioso se vocês tiveram a oportunidade de fazer em relação ao investimento necessário para essas tecnologias, para algum tipo de capacidade, chegaram a fazer um exercício assim, acho que facilitaria também na decisão. Porque assim, Melo, a questão de chegar num valor as tecnologias acabam sendo complicadas de comparar, né? Porque cada uma tem sua característica e cada uma pode ser variável de um jeito. Mas A gente acabou fazendo, Melo. Ali tem as tabelas iniciais ali, elas são meio que de formas mais genéricas aqui. Isso. A gente fez um esquema de comparativo tentando chegar nessa ideia que você comentou, né? Mas é um pouquinho complicado porque vai depender muito da distância da última milha, qual o tamanho do anel metropolitano. Às vezes a gente está colocando um valor aqui que, dependendo do tamanho da rede, nem consegue atender, né? Com GPON, por exemplo, WDM. Mas a gente tentou fazer essa média para 10 unidades com 250 metros de lançamento de fibra para a última milha num cenário comum, né? Aí tem os valores aqui que estão pequenos, mas a gente pode depois compartilhar. Isso que eu não vi que tinha valor. Tem os valores que são ficou bem pequeno aqui, mas tem os valores e aí você pode ver que conforme o número de unidades vai sendo aumentado, né, se você tem que ter uma capilaridade muito grande, aí o GPON e o XGS-PON eles disparam porque realmente ficam muito mais baratos, porque os equipamentos da ponta são baratos, né. Fazer o startup de uma rede de GPON, ela é relativamente cara, né, você está falando de equipamentos de 10 a 20, 30 mil dólares, mas depois que você coloca esse cara, você vai atender até 10 mil clientes, né? Então, é um negócio um pouco, assim, no chute inicial ali sai um pouco caro, mas depois, dependendo do número, vale a pena, né? Mas, como o Pesca falou, a questão da entrega vai variar bastante e é por isso que a RNP está querendo trabalhar nesse esquema híbrido de implementação, né? Porque a gente tem casos, por exemplo, em Campinas, o LNLS, o CNPEM, que é o Centro de Pesquisas em Energia e Materiais, ele quer fazer uma rede de pesquisa em alta velocidade, conectar com algum outro ponto, aí ele precisaria de um lambda específico. Hoje ele não tem, hoje a gente pega um par de fibra da rede e conecta o cara, entendeu? E se a gente tem esse tipo de solução, acaba que, olha, fala assim, olha, você é um projeto específico? Eu abro aqui um canal aqui para você usar o WDM, você vai ter um canal para esse projeto. Já a tua internet commodity vai estar ligado aqui no teu switch Metro Ethernet normal, do jeito que você já faz. Então, essa que é a flexibilidade que a gente quer dar para a rede, tá? Legal. Obrigado. Ficou claro. Obrigado. Aproveitar que já da pergunta antes de continuar, naquele slide lá do comparativo lá, se puder voltar bem aí, é só uma dúvida, uma curiosidade, né, porque a gente tem um problema dos adjacências aí, né, adjacentes no Metro Ethernet, né?
Já teve implementação daquelas chaves ótica passivas para evitar esse problema aí? Se alguém já teve experiência com ela, se funciona ou não? Sim, já tivemos, inclusive dentro da engenharia teve um estudo, a gente soltou uma nota técnica em 2015, se eu não me engano, Weber. E se eu não me engano, o PopBA tem também, né, pessoal? Eu não sei, acho que eles têm também Temos, chaves óticas. A temos chave sim. ótica, ela é muito boa, Weber, mas a questão é a seguinte: se você tem, por exemplo, um cliente, se você estima que um cliente vai cair, aí você tem que fazer um tipo de conta. Se você estima que 2 clientes vão cair, é outro cliente, outro tipo de conta. Por quê? Porque daí o teu transceiver, ele não tem que... Se você tem uma ponta A para ponta B, 10 quilômetros, ponta B para ponta C, 10 quilômetros, ponta C para ponta D, 10 quilômetros, e a ponta B cai só, aquele trecho que era de 10 vira 20 já. E se você tem a ponta C caindo, o que acontece é que vira 30, entendeu? Então, o teu transceiver tem que suportar isso, e às vezes se você colocar uma potência demais no transceiver e ele fazer esse bypass, você tem que ter atenuador. Então acaba que fica mais complexa a implementação do que você ir para uma solução como essa. Tá? Ou criar um subanel, ou fazer uma rede passiva, ou colocar um WDM. Então, por isso que depende muito de caso a caso. Tá? A gente tem casos, o Frota está aí, ele sabe, a rede lá tem subanéis, tem uma série de... Na época tinha uma série de problemas que dava falta de energia, ele ficava com muita gente isolada, né? Então, acaba que isso são coisas que tem que levar em consideração, porque você não pode levar em conta que só um site vai cair. Pode ser que caiam 3, 4 sites, né? Que nem aconteceu o temporal lá em Santa Catarina meses atrás aí. Bom, 50% do local ficou fora lá. Então, assim, esse tipo de coisa são coisas que tem que levar bastante em consideração na hora da análise. Beleza, beleza. Então aqui tem, assim, possibilidade de instalação, né? A gente tem alguns casos de uso, então os casos de uso que a gente gostaria de atender com a RNP, né? Seriam, por exemplo, a gente tem um caso que é atendimento de 150 escolas municipais com banda de 100 mega, tranquilamente dá para fazer com GPON, não precisa fazer Metro Ethernet, não precisa dar 100 switches que custam $1.000 cada um, né? Eu posso colocar uma ONU que custa $100, $50, né? E fazer esse atendimento dessas 150 escolas e atender bem com 100 mega por segundo, porque você não tem nenhuma necessidade de MTU nem nada. Aí um outro caso, que você tem uma universidade maior, com mais alunos, que você não tem um requisito de rede, aí vai depender, você pode fazer um Metro Ethernet, ou você pode fazer, colocar um switch como a gente coloca hoje, né? Ou você pode fazer GPON, né? Mas aí quando você já tem um instituto de pesquisa que precisa de uma demanda para fazer uma transmissão, alta velocidade, garantia de banda, MTU, acerto de MTU e tudo mais, aí você já tem que ir para cenários com DWDM. E aí a solução que a gente quer chegar, que é a solução onde você pode unir os 3 casos numa infraestrutura única, né? Coloquei um slide aqui, eu peço que colocou um slide aqui rápido de DCI, eu peço que se quiser tocar. Fazer alguns comentários, Bons. Por favor, complementa também aí. Mas a gente colocou até de última hora esse slide para apresentar algo que tem sido aí tendência entre as operadoras em redes metropolitanas, a colocação do que se chama de DCI, né, Data Center Interconnection. São equipamentos que possibilitam a implementação de altas bandas entre ponto a pontos, né? Então, esses equipamentos aí, tipicamente hoje, numa única linha, ligando um no outro ponto a ponto, a gente consegue atingir aí 800 gigabits, baixando em múltiplas interfaces clientes, né? Então, nesse exemplo aqui, eu acho que o Bonjers está com um ponteiro. Se puder apontar ali para mim, Bonjers, as linhas ali no Siena. No lado esquerdo do equipamento, a gente tem as linhas e para o lado direito nós temos as portas clientes, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, a gente pode utilizar esses equipamentos aí para
basicamente para backbone, né? Eles não vão ser utilizados para atendimento de clientes, né? Hoje não tem esse viés. Mas até, embora a gente tenha informações aí tem implementação dessa na RNP, a RNP tem esse cenário em São Paulo e também utiliza equipamentos no sistema Monet, né, do enlace internacional que vai para Miami. Então, tem esse viés de ser utilizado com sistemas de amplificação, mas ele também pode ser utilizado em standalone, vamos dizer assim, né? Conectando um equipamento desse no outro, sublinhas aí de 800, 600, 400, 200 gigabits e baixar aqui na figura inferior na direita, tem aqui os transceivers com os verdinhos ali, são os transceivers clientes que vão ser baixados para as interfaces dos equipamentos, e ali na esquerda, mais no lado esquerdo, são as interfaces de linha que vão fazer a conexão back-to-back, né, um para outro aí, para subir essa capacidade. Não sei se o Bonjers aí quer complementar com alguma informação. A gente hoje, não sei se vocês devem acompanhar, o iX, um exemplo assim, que a gente poderia falar, vamos supor que o iX São Paulo, se o iX São Paulo ele tivesse uma conexão, se tivesse um data center só em São Paulo, o negócio ele já é caótico do jeito que cresceu o número de conexões em São Paulo. Imagina se ele tivesse um lugar só para se conectar, né? Então, o que acontece? Você pega e faz essas conexões entre esses pontos de interconexão, né, para receber os clientes, e entre as conexões, por exemplo, João Dias, Nações Unidas, que são os pontos onde o NIC tem presença, Equinix e tudo mais, ele acaba fazendo um backhaul ótico, né? Ele consegue fazer um DCI, ou seja, ele se conecta entre esses PICs e ele cria um X bem grande, que é o X de São Paulo, né? Então, o que facilita? Facilita a entrada dos clientes, porque não sei se quem daqui já teve a oportunidade de ir no NIC, o cartão de visita do NIC é você chegar, descer do táxi, né, nas Nações Unidas, e aí você olhar aquele poste, ele está quase até torto de tanto cabo que tem pendurado. E sem contar aquele monte de cabo subterrâneo que chega, então fica inviável de você fazer um crescimento, né, de forma organizada, se você está concentrando tudo no mesmo lugar, né? Então o iX já tem uma estratégia de você fazer vários pontos de conexão em São Paulo, e ele que se prontifica a fazer as conexões entre os data centers do Wix, né? Que são as conexões dos PICs. A RNP também tem, né, 2 anéis lá em São Paulo. A gente tem um anel que faz USP SP4, SP4 SP3, SP3 volta para USP, né? E aí em um trecho, que é o USP SP4, a gente, com Siena, a gente usa um canal da Padtech, da ANSP, e de SP4 para SP3 e de SP3 para USP a gente faz com fibra apagada, né? E daí a gente consegue atingir 400 GB por canal. A gente tem também... Oi, fala aí, Pesca. Desculpa, eu respirei, mas aproveitar, deixa eu só colocar uma informação, até pedir uma colinha para o Luiz ali. Ele me passou que hoje a maior distância que tem de um DCI para outro back-to-back, né, de 31 quilômetros ali em São Paulo, e a maior capacidade instalada hoje é de estar em 400 gigabits. Tá? Só uma curiosidade aí para trazer para o nosso cenário RNP. Por favor, bom, pode tocar. Exato. E aí tem um outro anel, que é um redundante da USP para NIC Nações Unidas, né? E daí a gente consegue chegar até 200 GB, mas a gente não passa mais do que isso por causa pelo motivo que a gente tinha comentado lá durante a apresentação, que é a caracterização da fibra. A gente passa por alguns locais, DIO e tudo mais, você acaba tendo um problema de atenuação, de OSNR, onde não se tolera, né? E a gente não consegue passar mais do que 200 GB naquele trecho, né? A gente, né, bom, a gente estava comentando aí tu ali antes, a gente trouxe esse cenário só para mostrar algo que está vindo e pode acontecer no futuro, mas hoje uma aplicação muito cara, né, para ser colocada numa rede metropolitana que de fato não demande toda essa capacidade, né? Então, não é uma solução barata trabalhar com DCI, né? Tem seus requisitos aí, tanto da rede ótica como até mesmo características de energia, dependendo do equipamento.
Exato. E isso, nossa, aqui é outro mundo, né? Eu tava conversando com a Luísa hoje de manhã e você vê que realmente é um negócio totalmente diferente. A gente já fala de como vai ser a operação dos canais, como é que os canais de um fabricante vão entrar no outro fabricante. Se você consegue fazer esse tipo de coisa, tem fornecedores que conseguem, outros que não. Então, meio que vira assim, você tem que ter uma especialidade para trabalhar com WDM, né? Tem que ser nesse nível aqui da gente tá falando de DCI, realmente já vira outro nível. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pesca, Beleza, manda bala. tocando então. A gente trouxe também, bom, a gente apresentou aí toda essa parte de teórica, de aplicações, e a gente também gostaria agora de trazer a prática disso, né, uma aplicação de fato implementada desses cenários aí que a gente comentou ao longo da apresentação. Então, a gente selecionou aqui um caso de uso da rede metropolitana de Floripa, de um projeto bem característico e que tinha uma limitação de recursos de infraestrutura ótica para poder ser implementado. Então, aqui a gente colocou ali em cima aquela bolinha amarela, laranja, é um dos POPs da rede metropolitana aqui de Floripa, é o nosso, que a gente chama do POP da UFSC, né? A gente tem diversos POPs pela cidade, e esse aí é o POP da UFSC, é o POP mais próximo dessas bolinhas em vermelho, que são as unidades que estavam sendo prospectadas para serem atendidas, né? Então, a nossa rede de Floripa, ela chegava até ano passado, ela não descia desse POP da UFSC para baixo. A gente não tinha essa rede amarela aí que o Bom já está passando, a gente não tinha ela até então. E em um acordo aqui de troca de infraestrutura com parceiro, nós conseguimos, naquele momento, somente uma fibra, não um par, uma fibra para poder fazer o atendimento de todas essas unidades. Então, a gente tinha um desafio aí em algumas premissas que nós temos na nossa rede, né? Aqui em Florianópolis, a nossa rede ela não é anel, ela é uma rede, enfim, é uma rede em anel, mas não no sentido da proteção dela sem APS. Nós temos uma rede protegida com rede de MPLS, né, que roda todos esses serviços aí em cima. Então, a gente não tem essa característica de ter essa rede protegida em camada 2 por anel. É uma rede L3 MPLS. Então, a gente parte um atendimento de um POP para radial ou com dupla abordagem para determinadas unidades. E a gente também não tem a característica aqui de uma unidade se conectar a outra para fazer parte da rede. Então, assim, são algumas premissas que nós temos e que a gente procurou levar para esse novo cenário de atendimento. Então, assim, a gente tinha essas 4 unidades para atender, essas 4 bolinhas em vermelho aí, com uma única fibra, né, uma única fibra para correr na frente dessas unidades e poder atender aí com numa capacidade de 10 gigabits, de gigabit, de forma independente cada uma delas, né? Então, a gente partiu para a solução de multiplexação da rede na forma simplex, né, em uma única fibra, com a premissa de que, olha, a gente vai fazer as aberturas intermediárias de modo que uma unidade não dependa da outra, né? Então, o Frota até comentou, acho ali no chat, de uma unidade não fica dependente da outra em termos de energia, né? Se faltar energia na unidade adjacente, a gente não tem esse problema aqui. E também a gente queria trazer essa questão de capacidades aí de atendimento de 10 gigabits, tá? Para essas unidades. Então, qual foi a solução que a gente adotou? Nós colocamos um multiplexador iniciando lá no lado do POP UFSC, né? Mas ali na figura inferior, mais à esquerda, a gente tem a representação dele em azul, ali escrito POP UFSC, é onde inicia todo o atendimento dessas unidades aí do sul de Florianópolis. Então, aqui são inseridos os canais coloridos, né? E a partir disso, conectado esse trecho de fibra que vai percorrer todo esse trecho aí que está destacado em amarelo no mapa. Então, assim, ao longo de cada uma dessas unidades que estão em vermelho, a gente foi colocando os OADMs, né, as aberturas intermediárias para atendimento dos sites, e poder fazer esse atendimento tipicamente em 10 gigabits. Então, assim, a característica aqui é a seguinte, o Bom já falou mais no início da apresentação, que é possível fazer a multiplexação em fibras duplex ou simplex, né? Aqui, por limitação da infra, a gente teve que fazer em uma única fibra. E aí traz aquelas características lá que o Bom já comentou de
algumas peculiaridades, né, que a gente precisa ter cuidado. Primeiro deles, quando a gente está trabalhando com sistemas de passivos de multiplexação simplex, as perdas por inserções dos elementos é um pouquinho maior do que do sistema duplex. Então, esse é um ponto. Dependendo da distância dos sites intermediários que forem sendo inseridos, a gente vai ter uma limitação de elementos a serem colocados e unidades a serem atendidas ao longo de determinada rota. Né? Claro, estou falando sem considerar amplificação, isso aí, né? Então, assim, e outro ponto a gente precisa trabalhar sempre com transceivers casando, né? Então, a gente não pode, por exemplo, vou atender aqui aquela unidade que está ali em cima, Senai UFSC Co-Creation, por exemplo. Num sistema duplex de multiplexação, o comprimento de onda, né, o canal do transceiver seria o mesmo no lado do Pop UFSC e no lado da unidade. Num sistema de multiplexação simplex, não. Precisa existir um casamento dos filtros em relação aos transceivers. Então, tipicamente, para atendimento de uma unidade num sistema de multiplexação simplex, a gente vai utilizar um par de transceiver. Então, a gente vai ter, por exemplo, canal 47 iniciando no multiplexador da UFSC, mas no lado da UFSC Co-Creation, que é aquela primeira unidade que está sendo atendida ali em vermelhinho no mapa, ela vai utilizar o canal 48, porque o 48 vai casar com o 47 nos filtros que foram desenhados nesse sistema. Então, tem que ter esse cuidado no sistema simplex, tá? E aí, assim, ao longo dessa rota, ao longo que essa rota vai sendo percorrida, cada elemento que está inserido aí, que o Bom já está passando aí, o mouse, cada elemento desse vai inserindo uma perda por inserção ao longo da rede. Então, lá no final da linha, lá naquela última unidade, lá UFSC Lapad, no fim onde tem outro multiplexador, a gente já vai estar com um sinal bastante, vamos dizer assim, degradado, né, em relação ao início da primeira unidade. Então, tudo isso é o que a gente comentou ao longo da apresentação. Tem que ter muito cuidado com os cálculos, com os orçamentos de potência disponíveis, os elementos que vão ser inseridos. Um OADM de um canal é diferente de um OADM com 2 canais, com 3, com 4. Tudo isso tem que ser calculado, colocado na ponta do lápis para validar se aquela rota, com aquele determinado número de unidades, com aquele orçamento de potência, vai ser possível de funcionar corretamente nas margens adequadas, né, nos limiares adequados daquele sistema, né? Então tem que ter esse cuidado, tá? E aí, assim, nessa rota a gente conseguiu atender essas premissas de trazer independência, alta capacidade e atender todas elas aí com essa única fibra que foi disponibilizada, né? Então, assim, o lado ruim, vamos dizer, desse sistema simplex como eu comentei, a gente não consegue expandir depois o sistema para maiores capacidades, né? Então, se a gente estivesse trabalhando aqui com um sistema duplex, nós poderíamos depois, numa futura expansão, colocar um DCI de um canal, poderia colocar transceivers de 400 GB. Existe uma nova especificação que está vindo para transceivers coloridos de 400 GB, com poder alcançar 40 km, sem amplificação, 80 com amplificação. Então, esse sistema, se fosse eu conseguiria transformar ele no futuro para 100 gigabits sem mexer na infraótica, somente trocando os transceivers nas pontas, né? Então, essa é uma vantagem. Obviamente, como eu comentei, aqui era uma limitação, a infraestrutura ótica não é nossa, foi uma parceria, mas a gente vai buscar, no futuro, trocar esse sistema para possivelmente alguma coisa duplex para possibilitar essa expansão, tá? Então, foi um caso de uso bem interessante que pegamos uma infra bem enxuta e conseguimos atender com todas as nossas premissas essas unidades aí na rede metropolitana. E aí, uma característica desse sistema, além dos canais definidos para cada uma das unidades, nós também projetamos aqui canais de serviços em 1310. Então, por dentro desses multiplexadores, nós corremos com comprimentos de onda de 1310, que a gente chama de canais de serviço. Por que a gente fez isso? Pode passar, Bom Jesus, por favor. Bom, se eu já comentei, pode passar, por favor, eu já fui falando. Por que a gente colocou esses canais de serviço em 1310? Porque a gente, naquela época do projeto, já estava prospectando uma possibilidade
de fazer uma parceria com uma empresa que a gente tem troca de infraestrutura aqui em Floripa, de utilizar esse cabo submarino aqui. Quem conhece Floripa sabe que é uma ilha, né? E aí a gente tem hoje a gente tem um único ponto de entrada na ilha, que são as pontes, onde por ali passa infraestrutura ótica, elétrica, de água. Então, tem esse grande ponto de falha que, assim, quem lembra aí, acho que foi em 2003, se não me engano, teve um grande apagão em Floripa, que uma das galerias pegou fogo lá onde passavam os cabos, e enfim, por ser uma ilha, a gente tem essa limitação de entrada de infraestrutura, né? Então, assim, a gente já estava vislumbrando utilizar esse cabo submarino de um parceiro que lançou ele aqui, no sul da ilha, próximo dessas unidades que a gente já estava atendendo, e aí a gente já estava pensando, opa, vamos usar esses canais de serviço para fazer uma redundância entre as próprias unidades. Então, a gente vai implementar a seguinte topologia. Uma unidade se conectando à outra por esses canais de serviço e chegando essa redundância, que vai vir aqui para Palhoça, que é uma cidade próxima de Florianópolis, né, onde nós temos rede metropolitana também. Então, vai ter esse anel aqui por baixo, submarino, chegando até esse lado aqui da onde a gente implementou a rede multiplexada. Então, a gente vai ter um grande anel entrando lá por cima de Floripa e vindo até aqui por baixo, trazendo toda essa redundância, mantendo toda essa única infraestrutura ótica de uma fibra, né, para uma otimização que a gente conseguiu trazer tanto para a redundância de sites, redundância do backbone, né, e o aumento da capacidade também. Tá? Então, mais uma possibilidade para o sistema multiplexado. Aqui a gente colocou... Opa, Marcos, próprio Será. Ô, Frota. Boa tarde aí. Você pode botar 2 ou 3 transparências aí, por gentileza? Essa, exatamente. 2 perguntinhas. Quais são as distâncias aí entre essas bolinhas vermelhas, as 3 mais de cima e a amarelinha? E a outra pergunta, essas fibras, quando você passa o TDR, elas estão retinhas ou tem muitos degraus de atenuações? Como é que está a manutenção? Vocês sofrem com as manutenções? Porque você falou aí que nesse último cliente aí, vocês têm que ter cuidado com os cálculos, exatamente, para não ter muita perda. E aqui no Ceará a gente sofre com as atenuações inseridas com o decorrer dos anos e das falhas que acontecem. Só aproveitando, dar os parabéns aí ao Bonges e ao Pescador. Excelente apresentação. Obrigado. Obrigado, Frota. Bom, em relação à tua pergunta das atenuações, bom, o Bonges comentou, a gente faz uma caracterização da rede. Essa rede ela foi caracterizada antes de ativação, então a gente tinha problemas, obviamente, na implementação, acontece, nós deixamos ela limpa dentro de todos os padrões, então é uma rede que hoje opera no comprimento de onda de 1550, né, por operar no sistema multiplexado. Então, a gente conseguiu aí atenuações típicas de 0,2 dB por quilômetro. Bom, dito isso, nós tínhamos a rede adequada para a implementação do sistema. A partir da inserção dos elementos óticos, a gente teve as perdas por inserções características de cada um dos elementos. Isso já foi pensado no momento do projeto. A gente já sabia que, olha, eu vou conseguir atender bem com uma margem adequada todas essas unidades inserindo esses elementos. Então, vou te dar um exemplo. Lá no Lapad, que é aquela última unidade que tem lá embaixo, a gente trabalha com uma margem hoje de 10 dB. Né? Hoje, o mínimo para a gente trabalhar com tranquilidade é uns 3 dB. A gente opera aquela unidade com 10 dB. Então, isso dá uma folga muito, muito tranquila para a gente ficar aí ao longo do tempo, ter rompimentos, fazer enxertos, colocar caixas de emenda, sem se preocupar com, meu Deus, rompeu agora. Se voltar ali e inserir uma nova caixa de emenda, será que aquela unidade vai subir? Então, isso é um ponto que nós precisamos observar e ter esse cuidado. Então, todo esse sistema que está aí, ele foi calculado para que tenha uma boa margem de segurança e que não incomode em futuras eventos na rede, né? Pesca, só um comentário, lembrando que assim, os eventos vão acontecer e inevitavelmente, e o que a gente acaba fazendo também, Frota,
Se tiver um trecho que tiver muito rompimento, tiver muita caixa, acaba valendo a pena trocar o trecho todo, né? Então, ao invés de você ter 6, 7 caixas no trecho, você coloca 2 e lança um cabo novo. A gente acaba também, dependendo da situação, acaba valendo muito a pena fazer isso. Sim. Exatamente. Pode ser que para ficar mais limpa a rede de novo, construa novamente, né? Bom, obrigado. Mas é isso, Frota. A gente deixa a rede com um bom limiar de tranquilidade, vamos dizer assim, e para que os eventos ocorram e não traga prejuízos, né? E em relação a outra questão aquela última unidade lá, o Lapad, ela está com cerca de uns 35 quilômetros, se eu não me engano, até lá a última milha, 35, 38 quilômetros, tá? Então... Mas da onde para onde, Petka? Eu acho que o que ele quer saber o trecho da UFSC para o primeiro ponto, do primeiro ponto para o outro. Beleza. Esse trecho da Amarelo, do Pop UFSC, até a primeira unidade ali, bom, por favor, aponta para mim, isso, obrigado. Esse trecho aí tem 15 quilômetros, tá? O trecho da primeira bolinha vermelha até o segundo tem cerca de 15. Então aí a gente tem uns 30. E mais para frente tem uns 8 ou 10, tá? Então dá uns 38, 40 quilômetros até o final ali, tá? Então, e aí assim, é importante um detalhe que eu não comentei, nesse nosso projeto, as aberturas, os OADMs, eles foram colocados nas caixas. Eu acho que até o próximo slide, né, Bonjas? A gente acabou voltando, né? A gente inseriu caixas de emenda. Isso, perfeito. Isso aqui a gente tirou foto de como foram instalados os OADMs nas caixas. Então, isso possibilita também que a gente insira o elemento óptico, o passivo, que vai fazer multiplexação, lá no cabo principal, né? A gente não leva esse multiplexador até a unidade, a gente não traz essa última milha, esse ponto que é mais suscetível a um rompimento, né? Então a gente deixa ele na caixa de emenda, diminui a atenuação total do sistema e traz maior proteção para todo mundo que está inserido nessa rota, né? E a vantagem também é que às vezes tem um cliente que mexe no data center dele, né? Acaba mexendo nas fibras e você fica imune a esse tipo de problema também. Exatamente. O negócio está no poste, não tem como ele atrapalhar, isso não tem como de fato ele atrapalhar outro vizinho dele. Exatamente. Tudo tem o Aloysio acho que comentou no chat anteriormente, tudo tem sua vantagem e desvantagem, isso não é só maravilha, né? A gente colocar o ADM no poste, ele tem alguns prejuízos. Primeiro deles, para fazer uma medição do sistema, tu tem que abordar a caixa de emenda. Então, precisa ter a equipe especializada lá, subir no poste, né? Não é simplesmente desconectar a fibra lá de um ODM que está no rack dentro da instituição e fazer medição. Não, tem toda essa nuance. Outro ponto, eventualmente um poste pega fogo, pode queimar junto o OADM. Então, precisa ter isso aí em spare para não deixar nenhum trecho na mão, né? Então, tem suas nuances, precisa avaliar cada característica de cada rede. Como a gente já comentou ao longo da apresentação, são muitos C. Cada rede tem suas especificidades, tanto de projeto, de implementação, enfim, tem que ser bem avaliado. E, enfim, essa aqui é uma implementação da caixa de emenda com o ADM no poste, e ali é um multiplexador típico num bastidor, né, num rack da rede metropolitana. Né, um multiplexador com 4 canais aí, tá? Deixa eu ver, o chat tá muita gente falando. Beleza. E aí, um outro projeto que a gente tem trabalhado aí também é numa rede de Chapecó, e aqui foi um outro caso interessante também. Lá também foi uma parceria, né? O Chapecó é uma cidade aqui do oeste de Santa Catarina, e lá a gente teve a oportunidade de fazer uma construção conjunta também com um parceiro da RNP, já um parceiro de longa data, com vários projetos já com a RNP, e a gente elencou, né? Como é que essa rede foi construída? Nós elencamos todas as unidades naquela cidade que eram clientes RNP, outras unidades que eram instituições conectadas à nossa rede catarinense, que é mantida pela FAPESC aqui, outras unidades que estavam lá ainda sem conexão, e nós colocamos isso no mapa e traçamos uma proposta de rede ótica. Então, isso aqui foi um projeto assim, olha, a gente tem essa demanda e esse é um traçado que
nos atenderia. A gente levou isso, fez a chamada pública, né? Até o Davi aí trabalhou nessa frente com a gente, fez a chamada pública, propôs essa rede e trouxemos a implementação dessa infraestrutura ótica. Então, essa é a fotografia da infra ótica, disponibilidade de cabos. E aí a gente pensa, bom, como é que a gente traz agora, dentro dessas mesmas premissas que a gente tem na rede metropolitana de Floripa, que é alta capacidade, independência das unidades, redundância de atendimento dos sites, como é que a gente traz isso para essa rede que está em anel, né? Uma rede que a gente está construindo? E aí, novamente, veio a questão de utilizar todo esse sistema de multiplexação, né? Então, bom, por favor. Então, assim, algumas características que a gente levou para esse projeto. Nós queríamos um backbone e o atendimento das unidades todo em anel, prover redundância para todo mundo, tanto para os POPs como para o atendimento das unidades. A gente queria separar um par de conexão entre os POPs, né, o par de fibra de backbone e o par do que a gente chamou de anel coletor de clientes. Em seguida eu vou explicar o porquê disso. A gente tinha outra premissa que era, nós queremos conectar todas as unidades a no mínimo 2 POPs, para redundância tanto de caminhos óticos como em disponibilidade eventual de um site. Nós queremos conectar as unidades a 10 e a 1 gigabit, né? Nenhuma unidade deveria ser dependente da outra em termos de energia elétrica, né? O que tipicamente acontece numa rede em anel. E a gente também queria ter a possibilidade de colocar esses elementos de multiplexação externamente, né, nos postes. Então essas foram algumas premissas e dito isso, a gente foi atrás para pensar na solução, né? Por favor, Márcio. E aí a gente chegou nesse projeto que nós desenhamos, que basicamente traduz aquele mapa ali de fibra ótica. Então, o que a gente tem aqui em destaque? Essas linhas mais grossas, aí, que aqui ficou meio roxo, né? Mas elas são originalmente em azul, onde está 40 GB ali cinza, elas são os caminhos que vão fazer as conexões de 40 gigabits entre os POPs. E aí, por que a gente quis separar um par para anel de backbone e um par para anel que a gente chamou de anel coletor? Justamente porque a inserção de elementos óticos de OADM ao longo do trecho vai gerando atenuações na rede. Então, a gente não queria limitar a inserção de elementos de novas unidades ao longo dos anos, em decorrência de ter que, olha, essa fibra também é utilizada para backbone. Então, de repente, à medida que a gente fosse inserindo elementos nessa fibra, podia ser que aquela anel da Fronteira Sul, ali, mais à esquerda, do POP Fronteira Sul, lá para o POP do Hospital Regional do Oeste, pode ser que em determinado momento não seria mais possível subir essa rota pelo orçamento de potência que seria alterado ao longo dos anos, né, devido à inserção de elementos. Então, essa é uma característica. Nós separamos o anel de backbone e o anel coletor. A rota do anel coletor e a rota ótica do anel de backbone, elas são um pouquinho diferentes uma da outra em alguns trechos. Também tem essa característica. Enfim, nós separamos isso, nós estamos trabalhando ainda para subir essa rede aí em todo o backbone em 40 gigabits. E esse anel coletor, aí vocês podem ver que essas figurinhas aí, laranja e rosa, né, meio vermelha, elas são as representações dos ODMs, onde a gente vai vai fazer a abertura do atendimento das unidades para as redes. Então podem perceber o seguinte, em todas as unidades elas têm um atendimento para os dois lados, né? Então, pegar aquele ODM ali, eu não sei se todo mundo está em tela cheia, tela cheia dá para ler melhor aqui. Bom, bem editais, um no Chapecó C1. Vocês podem ver que tem a representação de 1 GB virado lá para o lado esquerdo e 1 GB virado lá para o lado direito. Então, o que quer dizer isso? A gente está fazendo o atendimento dessa unidade lá para o POP da Fronteira Sul e lá para o POP da direita do Hospital Regional também. Então, a gente está provendo redundância de POP e redundância de caminho ótico também para essa unidade. Então, fica uma solução bem interessante em termos de ter essa infraestrutura já em anel, né, com todas essas características que eu comentei. E aí tem algumas nuances aqui do projeto. A gente vai ter aí as capacidades, as grandes capacidades, né, canais de
de 1 giga a 5 giga, escoando lá do POP da fronteira sul para Florianópolis. O outro ponto de escoamento vai ser do Hospital Regional do Oeste para Florianópolis, né? Então, enfim, a rede foi concebida com essas características nos mesmos moldes que a gente já tinha implementado aqui na rede de Floripa, né? Eu não vou me adentrar muito no projeto, a gente tem os últimos 10 minutinhos para tirar dúvidas ou comentar aí, se alguém quiser. É bom, já também fica à vontade aí, se quiser fazer algum comentário e, enfim, se tiverem perguntas para a gente, fiquem à vontade. Bom, está ainda? Eu tô aqui, tô aguardando aqui, tô só lendo aqui o pessoal. Se alguém quiser abrir o microfone, ou quiser também fazer algum comentário no chat. Frota, a questão das redundâncias aí, ela é, assim, dá para você fazer tudo isso e manter em camada 2. Agora, o ideal é que a gente sempre trabalhe também numa engenharia de tráfego, vamos dizer, né? Porque aí você já vai estar trabalhando com velocidades diferentes, você vai ter que colocar peso para esses tipos de rota, acaba que fica meio natural você fazer essa evolução para uma rede em camada 3, né? Aí depois, se você quer entregar em cima da camada 3 um circuito camada 2 para o cliente, aí não tem problema. Mas é sempre importante para que você possa ter uma proteção e ter um certo controle da rede, né? O Pop Santa Catarina lá, a rede tem já roda MPLS, já tem uma realidade bastante avançada que facilita essa parte de você fazer essa engenharia do tráfego, né? Mas uma coisa não é obrigatoriamente ligada à outra, você pode fazer o WDM e tratar como uma rede mais simplificada em camada 2. Bom, Pesca, se quiserem abrir a câmera para poder a gente fazer a interação final aqui. Pessoal, tem alguma questão para fazer? Pode abrir o microfone, tá? A gente vai abrindo aí ordeiramente. Mas, de antemão, eu queria agradecer mais uma vez aí a Bonja, a Pesca. Eu já imaginava que ia ser bom pelo título, não sabia que ia ser quão bom seria. Né? Parabéns pela apresentação de vocês, parabéns pelo trabalho desenvolvido. É muito gratificante, né? A gente ter amigos e colegas, né, trabalhando nesse altíssimo nível. Parabéns mesmo pela apresentação. Já tiveram muitas questões que foram respondidas, né, ao longo da apresentação e aqui com a ajuda de outros colegas da própria RNP aqui no chat. Weber, o Coffee Break vai ficar devendo, viu? Coffee, cada um por si, Deus por todos aí, viu? Alguém tem alguma questão, pessoal, para fazer para o Pesca, para o Bonjas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Sobre a pergunta do Leandro Bittencourt ali, é uma discussão um pouco. Como ele colocou no começo do chat, eu acabei me esquecendo de comentar. Ele falou sobre a integração das redes metropolitanas, né, com o backbone da RNP, né. Assim, essa integração hoje a gente tem trabalhado, né, até a equipe de backbone, é uma discussão que eu tenho falado bastante com a Luísa, com o pessoal da equipe, que a gente tem trabalhado nesse esquema de você trabalhar a partir dos serviços, né? E você ter também, você poder descer com alguns serviços mais para essa parte da região metropolitana, né? Porque o negócio está ficando meio, é natural que você tenha essa interconexão, que você tenha essa expansão, e é natural agora você ver tudo como um serviço, não como uma conexão, né? Então, o cliente hoje, ele demanda um circuito de camada 2, por exemplo, ele não quer ligar de um POP a outro, ele quer ligar de um site dele, de determinada região, a outro site. Então, para ele não interessa se está passando no backbone, se está passando só na rede metropolitana, se tem que passar por 2 estados, ele quer o serviço dele implementado e funcionando, né? Então, a gente tem discutido bastante sobre os modelos de entrega, né? Mas para isso, obviamente que existem alguns pré-requisitos, né? Para que a rede metropolitana atenda, para que a gente possa chegar nesse nível, né? Então,
A gente hoje iniciou, esse ano a gente iniciou um pouco mais essa discussão de integração de rede metropolitana com backbone e tal, mas a gente sabe que são realidades muito diferentes, né? São realidades orçamentárias diferentes, são realidades de número de instituições, tamanho da rede, tipos de equipamentos, protocolos que rodam, então acaba que fica uma discussão muito complexa e que a gente vai talvez tentar fazer alguns pilotos para fazer com que as pessoas também engajem nessa ideia, né, da gente fazer com que todo mundo realmente veja que a ideia é a gente, no final das contas, a gente quer prover o serviço para o cliente final e poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né, e não ficar desesperado achando que uma rede muito grande, a gente vai ter problemas de disponibilidade ou que a gente pode estar suscetível a algum tipo de ataque. Então, esse tipo de coisa são discussões que estão sendo recorrentes dentro da RNP, né, para a gente poder ter essa integração. Mas não tem um modelo hoje para te falar, infelizmente, Leandro. Mais alguma questão, pessoal? Enquanto o pessoal aí faz a pessoa está escrevendo no chat, nesse sentido, a gente também tem casos, né, de clientes do POP da Bahia, né, que estão em outros estados, e aí vem pela rede metropolitana naquela cidade, entonca no backbone da RNP, chega aqui na Bahia, escoa pelo backbone da rede metropolitana aqui em Salvador e chega no cliente. É o cliente aqui da UNEB, né, não é um segredo. Então, é muito interessante nessa integração, e quando isso avança, né, para parte de serviços, melhor ainda, né? É bom saber que tem essas iniciativas aí na RNP. Aparentemente, no chat, as perguntas foram vencidas. Se o pessoal não se empolgar para abrir o microfone... Opa, sobre a questão do backbone, do que é backbone próprio ou não, a gente tem a anuência da Oi, né? Então a gente tem vários enlaces ainda em cima da Oi, mas a gente está conseguindo agora fazer a migração de vários enlaces 100 GB, né? Com os projetos da Chesf, né? Até Eletrosul. E só que assim, pandemia dificultou bastante. A gente tem uma questão orçamentária também que foi difícil de vencer. A gente teve que trabalhar com muita briga nos processos de compras para que a gente conseguisse chegar no target para fazer essas implementações. Foi um modelo diferente para fazer a implementação, até porque você está abrindo a rede dentro da operadora de energia, né? E o que acontece é que não é a gente que opera os equipamentos, então tem toda uma questão ali, uma tratativa bem diferente do que a gente estava acostumado a lidar. Mas tem dado muito certo, os enlaces têm subido e têm funcionado muito bem, a gente está bastante contente e a gente está correndo contra o tempo para aumentar esse número de enlaces aí, né? Eu estava até vendo que Distrito Federal, por exemplo, vai ser um caso que a gente vai ter 6 enlaces de 100 GB, vai ter bastante gente conectando lá, então a gente fez uma decisão bastante acertada, a gente como RNP, né, fez uma decisão bastante acertada de fazer as redundâncias dos data centers todos lá, a implementação da nuvem híbrida e tudo mais. Então, aos pouquinhos a gente vai fazendo essa transposição de 10 para 100 GB e com certeza os clientes vão começar a sentir bastante melhor aí, né? E essas saturações que a gente tem eventuais acabam sendo sanadas. Então, pessoal, eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento, né? São quase 16 horas, as perguntas no chat aí encerraram. Não havendo mais questões, então queria mais uma vez agradecer aí ao Pescas, ao Bondes pela participação, né, por trazer esse conteúdo para a gente. E, pessoal, aqui eu gostaria de dizer que essa reunião foi gravada, né, para quem chegou, ela já estava em andamento, ela posteriormente vai ser compartilhada lá no site, que já circulou aqui, mas chegando no site do POP, não tem errada, pop-ba-rnpbr/netcafé. Deixa eu só copiar a URL aqui no chat, para que vocês possam pegar. No site, né, a gente tem as gravações das edições anteriores, tem os slides, tem a agenda das próximas edições, tem a lista de inscrição, né, para poder vocês se inscreverem e receberem notícias. E caso, pessoal, algum de vocês aqui presente, RNP, POP, o parceiro, tiver um conteúdo que queira compartilhar esse espaço, o Pop Bahia administra, né, mas é um espaço que é nosso, tiver algum conteúdo que queiram compartilhar com a gente, fala comigo, fala com qualquer pessoa do Pop, para que a gente possa fazer esse
agendamento vocês possam compartilhar. Então, pessoal, sem mais delongas, mais uma vez, obrigado, né? E bom final de semana. Fiquem seguros, não saiam, se sair, usem máscara. Bom final de semana, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.